Bora lá, rapaziada, vamos falar mais de Internacional nesta segunda-feira. Ontem o Inter acabou empatando com o Corinthians lá na Neoquímica Arena, entrou de vez, é verdade, no G4 do Campeonato Brasileiro, mas para muitos ficou aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho amargo. O Inter poderia sim ter vencido o Corinthians. E depois da partida, dois personagens importantes que o torcedor do Inter queria ouvir: o goleiro Daniel, que acabou falhando no gol do Yuri Alberto, e o próprio centroavante, que vestiu a camiseta do Internacional no início da temporada. Na sua ida para o Corinthians gerou uma enorme polêmica pela forma que tudo aconteceu, e ele falou depois da partida, e eu quero trazer mais destaque sobre o que foi dito por esses dois personagens importantes desse jogo. Vamos então, rapaziada, falar mais de Internacional por aqui. Antes disso, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, compartilha com os amigos, com a família, que é um vídeo importante. Tem a versão de Yuri Alberto, ele que foi destaque no início do ano no Internacional, teve uma polêmica na sua ida para o Corinthians e falou ontem à noite, após o empate em 2-2 de Corinthians e Internacional lá na zona mista da Neoquímica Arena, tá certo? Antes disso, eu quero contar para vocês aqui que esse vídeo sempre uma parceria com a KTO. KTO.com, tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não perde tempo, corre lá. Não tem aplicativo, é só no site da KTO, a melhor banca de apostas do país, tá certo? KTO.com. Bom, pessoal, depois do empate em 2-2 entre Corinthians e Inter ontem, foi um jogo importante, o Inter jogou bem, entrou no G4, poderia até mais ter acabado na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas acabou no empate. Foi um bom jogo do Inter, principalmente na segunda etapa, mas que teve alguns personagens importantes nesse jogo. Eu quero começar pelo goleiro Daniel, que falou rapidamente na zona mista da Arena Corinthians sobre a sua falha. Ele assumiu a responsabilidade, e aí há uma diferença nas versões, né? O técnico Mano Menezes, e eu trouxe ontem à noite aqui no canal, vocês viram no último vídeo, tá aí, é só subir a tela. O Mano acabou saindo em defesa do Daniel, falou que a bola deu uma quicada antes, que não dá pra jogar a culpa só no Daniel. O Daniel não, foi ao contrário do Mano Menezes. Falou que teve sim culpa no lance do gol do Yuri Alberto, que foi uma falha dele, ele assumiu a responsabilidade, ainda aproveitou o tempo para agradecer os companheiros do Internacional que acabaram correndo atrás do resultado. Não é à toa que o Inter acabou empatando com o Alan Patrick na segunda etapa, mas o Daniel assumiu sim o erro dele, que foi grotesco. Eu coloquei até as imagens também no último vídeo, é só olhar ali. Foi uma falha bizonha do Daniel e ele assumiu essa falha, assumiu a responsabilidade no gol, no segundo gol do Corinthians, que foi anotado pelo Yuri Alberto. Yuri Alberto, que falou também na zona mista após a partida contra o Internacional. O torcedor do Inter não ouvia ele falando sobre o Colorado já há bastante tempo. Ele foi vendido no início do ano por 25 milhões de euros para o Zenit. O Inter tentou a sua contratação dentro da normativa da FIFA, teve aquela polêmica porque o Corinthians se atravessou no negócio, conseguiu levar o Yuri Alberto, e o Yuri falou sobre diversos assuntos polêmicos da sua ida para o Corinthians ontem. Começando pela ida, de fato, para São Paulo para jogar no Corinthians. Ele justificou que queria ficar mais próximo da família, por isso acabou optando pelo Corinthians. A família dele é do interior de São Paulo, então ele tem uma filha pequena, então queria estar mais próximo da família. Foi assim que justificou o Yuri Alberto. Ele inclusive aproveitou para agradecer o Internacional, disse que é muito grato ao clube, que colocou ele na vitrine do futebol brasileiro novamente. Ele até revelou um bastidor ali que deu um abraço no presidente no vestiário depois, conversou com o presidente Alessandro Barcelos, que tentou a todo custo a sua contratação alguns meses atrás, antes da sua ida para o Corinthians. Ele ainda disse, o Yuri Alberto, sobre a questão de ter comemorado muito o gol contra o Internacional. Ele disse que seria um desrespeito com o Corinthians se ele não tivesse comemorado. Assim como quando ele estava no Inter, fez um gol contra o Santos, que era o seu ex-clube, antes da vinda para o Internacional, e ele comemorou também. Ele disse que seria um desrespeito ao torcedor e à camisa do clube que ele está defendendo não comemorar o gol. E por fim, talvez a fala mais polêmica do Yuri dessa história toda, e aí o torcedor interpreta da forma que quiser, se engoliu essa situação ou não, mas ele falou, ele foi questionado sobre o vídeo que ele repostou do Corinthians, em que fazia uma flauta institucional no Inter com um DVD e mostrava os gols do Yuri Alberto depois. Ele disse que quando ele compartilhou
ele nem tinha noção da questão do DVD, ele nunca tinha ido muito a fundo nisso, ele não tinha se ligado, como ele disse, parafraseando o Yuri Alberto, ele disse não tinha me ligado e que nunca tinha ido muito a fundo nessa história do põe no DVD, dessa rivalidade entre Inter e Corinthians, e disse que foi no momento, ele queria compartilhar os gols dele, que para ele não teve problema algum isso, mas a gente sabe, acabou essa história chateando o torcedor do Internacional, mas foi um pouco do que disse o Yuri Alberto na Zona Mista ontem, após Corinthians 2, Inter também 2, lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, compartilha com os amigos, com a família, essas duas versões importantes, do goleiro Daniel, que falhou ontem, e do Yuri Alberto, ex-jogador do Internacional, tá certo? A gente volta ainda hoje para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.